A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos no último trimestre do ano de 2020, pelo qual nós estamos estudando o tema geral: a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos comentar a lição de número 2. Quem era Jó? Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, eu lhe peço encarecidamente que se inscreva, ative o sininho para que todos os dias ou toda semana você possa receber aí as notificações dos vídeos quando estamos a postar. Não esqueça também de deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito. Vamos para o textuário desta lição, que nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática: quem zela por um caráter irrepreensível, obtém testemunho acerca de sua integridade. Lembrando, meus irmãos, que o comentarista desta lição é o pastor José Gonçalves. O textuário, meus irmãos, ou seja, a leitura bíblica desta lição, se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Como nós estamos estudando, a vida de Jó neste trimestre, é muito importante que você, professor, você, aluno da Escola Bíblica Dominical, leia todo o livro de Jó. São apenas 42 capítulos, onde nós podemos extrair muita coisa boa deste livro tremendo. Nós já estudamos a lição de número 1, onde nós estudamos acerca do livro de Jó, que foi uma lição introdutória. E agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais acerca de quem era este personagem bíblico, que ele é citado por Tiago no Novo Testamento. Ele também é citado no livro do profeta Ezequiel. Amém? A introdução nos diz assim: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre este gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Meus irmãos, como nós temos a aprender acerca da vida deste homem chamado Jó? A Bíblia diz: tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo o que está escrito acerca da vida de Jó, nós podemos tirar um grande ensinamento, uma grande lição para as nossas vidas. Nós já aprendemos na lição passada, que havia a teologia de Elifaz, a teologia de Bildade, a teologia de Zofar, a teologia de Eliú. Cada um tinha um pensamento acerca de Deus. Mas nós vamos entender realmente qual é o pensamento acerca de Deus, que o justo ele sofre não apenas por consequência de pecado, mas o justo ele também sofre porque às vezes Deus ele quer provar este justo. E foi isso que aconteceu na vida de Jó. E aqui nós vamos então saber quem era Jó. É interessante que no versículo de número 1 do capítulo 1 do livro de Jó, começa dizendo acerca das qualidades de Jó, da sua característica, do seu caráter, a sua personalidade, a sua identidade. A Bíblia começa dizendo que ele era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E logo depois ela vai falar acerca da sua família. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhos. E por último, no versículo 3, vai falar acerca dos seus bens
materiais. Que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, ou seja, 1.000 bois e 500 jumentas. E também era muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que Jó era o homem maior do Oriente. Então a Bíblia começa primeiramente assim, falando do seu caráter, falando da sua qualidade. Depois, falando dos seus bens materiais, porque o nosso caráter vem primeiro do que o que a gente tem, do que o que a gente possui. O ser vale mais do que o ter. E é isso que nós vamos aprender nesta lição. Hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores, onde o ter vale mais do que o ser. Vamos aqui para o tópico de número 1. Um homem de caráter irretocável. Número 1. Íntegro, sincero. Essa primeira qualidade de Jó, meus irmãos, está no capítulo 1, no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero. Sim, meus irmãos. Quem era Jó? Jó era um homem sincero. Jó era um homem íntegro. A palavra sincero, meus irmãos, define uma pessoa que fala a verdade, que não mente, que sempre é sincero em seus negócios. Ele nunca vai querer trapacear alguém. Ele nunca vai querer fazer uma injustiça em seus negócios com alguém. Jó, ele tinha muita fazenda e com seus negócios, por ele ser um homem sincero, íntegro, ele nunca quis passar ninguém para trás. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Meus irmãos, Jó ele era como nós, sujeito às mesmas paixões. Ele era um pecador, porém, ele tinha um caráter irretocável, ou seja, inocente, sem culpa. Jó não era perfeito, porque perfeito é só Deus, mas ele era um homem que não tinha mancha. Você olhava para ele e você percebia que realmente ele era um homem de caráter ilibado. Então, meus irmãos, tem esse sentido, de ser verdadeiro, que é o que está faltando nos dias de hoje. Hoje, nós estamos vivendo em um mundo de fake news, onde a mentira prevalece. Mas nós devemos ser a voz da verdade. Pois Jó era assim. Ele era um homem verdadeiro, que sempre falava a verdade. Vamos aqui para o número 2, reto. Vamos aqui para o número 2, que quer dizer reto. E também no versículo de número 1 fala acerca disso, Este homem era sincero e reto. O que quer dizer a palavra reto? Quer dizer justo, direito. Então, meus irmãos, Jó, ele era um homem justo, ele era um homem direito. Ele não se desviava do seu propósito, ele era reto. Ele sempre fazia o que era certo. Essa palavra também, ela tem um sentido de irrepreensível. Me vem à memória agora um texto no livro de Lucas, e eu gostaria de passar para os irmãos, no capítulo 1, versículo de número 6, que nos diz assim: E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esse texto aqui está falando acerca dos pais de João Batista, Zacarias e Isabel. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis. Esse era o caráter de Jó. O que quer dizer uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que tem o poder de se auto-repreender antes de ser repreendida. Isso quer dizer uma pessoa irrepreensível. Antes de uma pessoa te exortar,
você já vai olhar para si mesmo e vai ver que há uma falha em você. E você vai consertar isso. Você é uma pessoa irrepreensível. Ninguém vai te repreender, porque não vai achar falha em você. Porque antes de alguém achar uma falha em você, você já viu primeiro e consertou. Então, uma pessoa irrepreensível é a pessoa que tem o poder de se auto-repreender antes de ser repreendida. Então, Jó, ele tinha essa qualidade, né? Reto, que tem o mesmo sentido de justo, direito, irrepreensível. E no número 3, temente a Deus e desviava-se do mal. Alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. É interessante, meus irmãos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós vamos aprender nesta lição que Jó era um homem muito sábio. E logo nós já descobrimos o porquê ele era sábio. Porque ele temia o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E não apenas Jó temia ao Senhor, ele também desviava-se do mal. Jó ele era reto em seus propósitos, ele não se desviava nos seus objetivos, mas ele desviava-se do mal. Quando ele via o mal lá na frente, ele se desviava. E se desviar fala de dificuldade, porque você vai ter que caminhar um pouco mais. Quando você vai reto, você corta atalho, você chega mais rápido. Mas quando você desvia, você vai andar um pouco mais, porque lá na frente tem um mal. Mas vale a pena pagar o preço para se desviar do mal. E Jó, ele se desviava do mal. É interessante, meus irmãos, que em 1 Tessalonicenses, eu quero ler com os irmãos também esse texto, capítulo de número 5, e o versículo de número 22, nos diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, meus irmãos, nós temos que nos abster de toda a aparência do mal. Não é do mal, é de toda a aparência. Se você vê que aquilo tem a aparência de mal, você já tem que se abster. Você tem que fazer como Jó, se desviar. Jó se desviava do mal. Mas aqui, Paulo, ele está dizendo para nós cristãos nos desviar da aparência do mal. Quando você vê que algo parece mal, você já vai se desviar. Alguém devotado ao culto e adoração a Deus e que por isso mantinha o mal sempre à distância. Essa era a vida deste homem chamado Jó. Ele sempre mantinha o mal à distância. Esse é o melhor caminho para os cristãos. O mal nunca pode estar perto de nós, porque senão nós estamos correndo perigo. O mal sempre deve estar à distância. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para o tópico de número 2. Se esse vídeo está sendo bênção para você, pare um segundinho aí e deixe o like, porque isso nos ajuda muito. Amém? Um homem sábio e próspero. Número 1. Um conselheiro sábio. Você sabia, meus irmãos, que Jó ele era um conselheiro? Muitas pessoas vinham ao seu encontro para lhe pedirem conselho. Basta você ler todo o livro de Jó e você vai descobrir isso, que ele dava conselho sábio para as pessoas. Porque somente alguém temente a Deus pode ter bons conselhos para dar. Há pessoas ricas que não são sábias, nem tampouco prósperas. Meus irmãos, nós sabemos que Jó, ele era um homem próspero. E o que é realmente prosperidade? Prosperidade é você não ter falha de nada. Ou seja, prosperidade é você não ter desejo de nada. Nada vai faltar na sua vida. Isso é prosperidade. Você tem tudo. Porque tem muitas pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Elas são apenas ricas, mas não são prósperas. Elas têm dinheiro, mas muitas delas têm depressão. Elas têm dinheiro, mas muitas delas são enfermas.
Elas não podem comprar a cura. Agora a pessoa próspera é aquela que não tem falta de nada. Tudo o que ela quer, Deus dá. Às vezes a pessoa pode ser pobre financeiramente, não ter uma condição financeira boa, mas ela é próspera, não lhe falta nada. Ela precisa de algo, ela pede a Deus e Deus dá. Ela dorme bem, ela não tem depressão, ela tem a saúde boa, ela é uma bênção. Era assim a vida de Jó. Jó, ele era próspero, meus irmãos. Nós vamos ver que Jó tinha uma saúde boa, ele tinha uma bela família, ele tinha muitas pessoas trabalhando para ele era um conselheiro. Isso é uma pessoa próspera, é uma pessoa que vive feliz. Muitos são ricos e vivem triste. Essas pessoas não são prósperas, elas são apenas ricas materialmente. Mas Jó, meus irmãos, ele era próspero. Número 2, um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Você já viu de caso de pessoas que são ricas ao extremo, são milionárias, mas eles não conseguem ter filhos? Eles tentam ter filhos e não conseguem. Eles pagam para os médicos, na medicina, para dar um jeito para eles ter filhos, mas eles não têm. É porque eles são apenas ricos e não são prósperos. Eles não podem comprar tudo. Mas veja que um homem próspero, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. A família dele era um exemplo muito grande. Era o modelo de família naquela época, ter aproximadamente 10 filhos, né? Uma casa cheia, feliz. E Jó também, ele tinha 7.000 ovelhas, que naquela época era muita coisa. Ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E mais, ele tinha muitíssima gente que trabalhava para ele. Então veja, meus irmãos, a prosperidade deste homem chamado Jó. Tudo isso foi Deus quem deu para ele, porque tudo que é bom vem do alto, tudo que é bom vem da parte de Deus. Número 3, uma prosperidade baseada no ser. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. A prosperidade de Jó, meus irmãos, não era apenas ter 7.000 ovelhas, não era apenas ter 3.000 camelos, não. A prosperidade de Jó estava no ser. Sim, no ser um homem íntegro, no ser um homem reto, no ser um homem temente e no ser um homem que se desviava do mal. Então essa era a verdadeira prosperidade de Jó. Você talvez não tenha muito dinheiro, mas se você é um homem íntegro, uma mulher íntegra, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, para Deus você é rico. Porque existem 2 tipos de riqueza: a riqueza espiritual e a riqueza material. Existem pessoas que são ricas materialmente, mas são pobres para com Deus. Outras são pobres materialmente, mas são ricas para com Deus. Então, não adianta a pessoa ser rica materialmente e ser pobre para com Deus. Você tem que ser rico para com Deus. E a Bíblia fala dessa riqueza. A Bíblia diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde os ladrões não minam e nem roubam, e onde a traça e a ferrugem não consome. Existem pessoas que têm um tesouro muito grande no céu. Essas pessoas são prósperas. Essas pessoas são ricas para com Deus. E Jó, meus irmãos, era este homem. Ele era um homem rico materialmente e também rico para com Deus. Aleluia! É por isso, meus irmãos, que nós não devemos nos apegar à riqueza. Amém? Porque o amor ao dinheiro,
é a raiz de todas as sortes de males. Não é o dinheiro em si, é o amor, o apego. Amém? Tópico de número 2. Um homem, ou seja, vamos aqui para o tópico de número 3. Um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. Meus irmãos, nós vamos ver perfeitamente nesta lição que Jó era um homem dedicado à sua família. A nossa família, meus irmãos, é o nosso primeiro ministério. Tem muitas pessoas que desprezam a sua família e quer cuidar de um rebanho. E está errado. O nosso primeiro rebanho é a nossa casa, a nossa esposa, nossos filhos. E Jó, meus irmãos, era este homem dedicado à família. E como eu sei disso? Versículo 5. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Veja a dedicação de Jó por sua família, meus irmãos. Toda madrugada, como um verdadeiro sacerdote, ele se levantava ali. Como ele era um homem rico, ele oferecia ali vários animais, né? Segundo o número de seus filhos. Eram 10. Então, toda madrugada, Jó oferecia 10 holocaustos para Deus em sacrifício, como um sacerdote, oferecendo animais para expiar o pecado dos seus filhos, porque ele pensava que, porventura, os seus filhos teriam pecado ou blasfemado contra Deus no seu coração. Então, ele tinha essa preocupação de orar pela sua família. Nós devemos também ser o sacerdote no nosso lar. Devemos orar pela nossa esposa. Devemos orar pelos nossos filhos. Devemos orar pela nossa casa. Sim, a nossa casa tem que estar bem. Sim, meus irmãos, é o nosso primeiro ministério, é o nosso primeiro rebanho. E Jó, ele era um homem dedicado à família. Número 2. Um homem de moral e piedade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Sim, meus irmãos, foi aonde nós lemos aqui o versículo de número 5. Qual era a vida piedosa de Jó? Ele orava toda madrugada. Além de ser um homem de moral, ele tinha uma vida piedosa, ou seja, uma vida devocional. Assim como nós devemos ter essa vida devocional. Todos os dias devemos ler a palavra, todos os dias devemos orar. Isso é uma vida piedosa, uma vida devocional. É o que está faltando nos dias de hoje. Toda madrugada, mesmo Jó sendo rico, viu? Ele fazia isso. Ele levantava toda madrugada e começava a orar a Deus. Apresentava a sua família em oração e começava a pedir perdão por cada filho. Ele apresentava o nome de cada um diante de Deus. Como nós precisamos, meus irmãos, de uma vida devocional. Como nós precisamos dessa vida piedosa. Devemos sempre estar buscando a Deus em oração, em súplica e também sempre lendo a sua palavra. Isso é muito bom para a nossa saúde espiritual. Então, todos os dias, meus irmãos, Jó se levantava de madrugada e ofertava a Deus o melhor que ele tinha ali do seu rebanho. Número 3. Um homem de vida consagrada. A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó:
Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Como sacerdote do seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor da sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como a expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Veja, meus irmãos, que Jó ele tinha uma vida consagrada a Deus. O comentarista desta lição ele vai nos dizer que muitos querem consagrar a sua vida para Deus se isolando. E não é bem assim. Jó ele tinha uma vida consagrada a Deus em meio à sociedade, em meio à sua família. Você pode consagrar também a sua vida no meio da sua família. Talvez os seus familiares não servem a Deus. Mesmo assim, você consegue consagrar a sua vida. A Bíblia diz que Noé também, ele tinha uma vida consagrada e ele vivia no meio da sociedade. Jesus também, ele vivia no meio do povo, dos pecadores, dos publicanos, das prostitutas, e ele tinha uma vida consagrada. Não é você se isolar. Eu vou para o monte e vou ficar ali vários dias isolado. Eu vou ficar só trancado em casa lendo a Bíblia e orando para me consagrar a minha vida. Não, meus irmãos. A consagração não é isso. É você ver o pecado e não pecar. É você ser uma pessoa reta, temente a Deus. Uma pessoa que se desvia do mal. Uma pessoa íntegra. Nós conseguimos também consagrar nossa vida em meio a essa sociedade pecadora. Essa era a vida consagrada de Jó, meus amados e queridos irmãos. Então que Deus continue abençoando cada um de vocês de forma especial. Obrigado a todos pelo carinho, por você estar aqui, inscrito em nosso canal. Que o Senhor Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.